Olá, você está no canal Vara História. Hoje, em parceria com o Projeto República, para a série Diálogos Interdisciplinares, vamos conversar com o professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz, procurador da República do Ministério Público Federal e professor de Direitos Humanos e Teoria da Constituição na PUC Minas. É organizador e autor de diversos livros, entre eles O Outro e o Direito e O Direito à Diferença. Olá, professor, tudo bom? Tudo bem, satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado por aceitar o convite de conversar com o canal Vara História. Prazer é meu. Pensando na atual conjuntura política do Brasil e todo o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, como o jurista lida com as diferentes narrativas sobre o mesmo fato? Qual seria a definição do conceito de fato para os estudos jurídicos? Essencialmente, eu acho que o jurista trabalha de uma forma bem assemelhada do historiador. E falo isso com base no pensamento do Paul Ricoeur. Como a gente não vai trabalhar mais com a ideia de um fato como se fosse um dado objetivo da natureza, a gente vai trabalhar sempre sob a perspectiva de versões. No caso do impeachment, claramente estão colocadas duas versões. Uma versão que apoia o que está acontecendo, sustentando que o fato é um fato essencialmente político, que ela chegou a uma condição de não governabilidade do país e que, portanto, para retirá-la, o processo de impeachment estaria se aproximando da condição de uma moção de desconfiança, ou seja, de que a Constituição brasileira se aproximaria de uma concepção mista entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Esse tipo de versão é uma versão conveniente porque tenta afastar a ideia de que seria necessário a capitulação de uma forma estrita da prática de um crime de responsabilidade como a Constituição exige, como a lei que regra o processo de impeachment, que a Lei 1079 exige. Então, a Dilma estaria, entre aspas, pronunciada por dois fatos. O primeiro é das chamadas pedaladas fiscais. Acho que não preciso me estender muito, porque a perícia recente que foi realizada no Senado já reconhece absolutamente que não há a impressão digital da presidente Dilma na questão das pedaladas. Então não há autoria da parte dela. Eu tive a oportunidade já de comentar, mas mesmo que houvesse, não haveria outros requisitos, como a questão do dolo. E a própria questão da pedalada, o Tribunal de Contas entendia isso como um ilícito menor, jamais passível de caracterização como de crime de responsabilidade, como está sendo operado dessa forma. O segundo elemento é, ela assinou os decretos suplementares. Claro, a assinatura dela está lá, isso é evidente. Mas os decretos suplementares não violariam em hipótese nenhuma a questão da lei de responsabilidade, nem a lei orçamentária, pelo simples fato de que ela operaria uma autorização de gasto de créditos adicionais criados de forma isolada. Por exemplo, se aqui o FMG faz um concurso vestibular e se matriculam mais pessoas do que ela pensava, o dinheiro da matrícula gera um dinheirinho, uma renda a mais, que necessariamente tem que ser gasta aqui dentro da UFMG. Para fazer esse tipo de gasto, ela assina um decreto de crédito suplementar. Então, na minha opinião, e na opinião, acho que da grande maioria dos juristas brasileiros, não há crime de responsabilidade e para que a pessoa, o presidente da República, viesse a ser afastado por impeachment, haveria que se caracterizar esse crime. Então, na minha opinião, você tem duas posições, duas versões sobre esse fato. Uma versão que exige que a Constituição seja observada, que exige a caracterização do crime, e uma outra que está interpretando isso como um aspecto não jurídico e estritamente político. Então, as posições estão definidas. Pessoalmente, o que eu vejo é em 1964, nós tivemos um golpe com a Constituição sendo rasgada pelos militares, pelas Forças Armadas,
e agora a Constituição está sendo rasgada, seja pelo Congresso, seja pelo Poder Judiciário. Na sua opinião, como o historiador pode se valer dos documentos judiciais enquanto possibilidade de fonte histórica? E quais os apontamentos o senhor deixaria para os historiadores que no futuro terão a difícil tarefa de escrever sobre o presente que estamos vivendo? A Procuradoria da República, e eu sou procurador, nós estamos fazendo um trabalho lá muito interessante de resgate da memória da casa. Então, a forma pela qual se desenvolve a ação dos juristas em termos da construção de peças. Então, se há algum tempo atrás nós tínhamos um argumento que era essencialmente formalista, né, cara crachá, quer dizer, lei, fato, subsunção, direto. Hoje em dia as técnicas argumentativas vêm fazendo com que esses documentos evoluam bastante. Então, o resgate da evolução, da forma pela qual nós, da Justiça, trabalhávamos e hoje trabalhamos, denota uma mudança na forma de operação muito grande. Eu acho que o operador da história recuperar esses dados, eu acho que é absolutamente necessário essa experiência de, não só de mas de transdisciplinaridade. Posso dizer que quando eu cheguei aqui há um ano atrás para fazer minha residência de pós-doc, a imagem que as pessoas tinham, pelo menos boa parte das pessoas que tinham aqui, era uma história. Quem opera com direito é um bitolado que fica decorando lei, que fica decorando códigos e que nada mais faz do que esse tipo de questão. Depois de um ano de convivência, eu acho que as pessoas passaram a perceber que no direito se estuda filosofia, se estuda história, se estuda psicologia, se estuda antropologia, arqueologia, economia, quer dizer, a necessidade de um diálogo maior. E um dos problemas que nós temos aqui no UFMG é que o direito é isolado, está lá no centro da cidade, isso é ruim. Então, acho eu que, da mesma forma que eu vim aqui para aprender um pouco de história, acho que seria interessante que as pessoas da história fossem lá no direito aprender um pouquinho daquilo que a gente está fazendo. Eu acho que isso facilitaria demais aprender ou lidar com os documentos históricos, que daqui a alguns anos vocês vão ter que recontar a história do que está acontecendo, desse golpe branco, né, de 2016, seria absolutamente indispensável que vocês tivessem ou pudessem ter a oportunidade de trocar essas ideias lá com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. E você continue no canal VAR História.